Gravando. Deixa eu ver aqui. É um outro detalhe. Bom dia, Maia. Valéria? Nada não. Eduardo, acho que a sua câmera travou. Hein? Acho que a sua câmera travou. Tá parada. Será? Mas tá dando pra ouvir. Deixa eu ver aqui. Tá me vendo, não? Não dá pra ver. Tá parada. Não, tu não tá me vendo, não. Mas tô te ouvindo bem. Não estamos te Certo, vendo, mas e não. você vai me ver? Eu vou passar para outro companheiro. Esse bicho tá dando probleminha. Uhum. Eu vou sair e vou voltar, certo? Tá bom. Certo. Certo? Eu vou sair e vou voltar imediatamente. Tá bem. Renato, tá me ouvindo? Oi, tô. Porque a minha dúvida era se você, quando cria o encontro, quando você sai, se o encontro acaba, mas não é verdade, né? Olha aí. Não, continua. O encontro continuou. E mesmo quando o host sai. E tem uma coisa legal também que toda semana tá sendo o mesmo link, né? Aí isso facilita. Porque aí, se alguém não tiver, pode ver o da semana passar. anterior. Hoje eu entrei fácil. Não. Há 2 semanas atrás eu tive muita dificuldade, mas hoje rolou direito, sem problema. Você tá no jardim hoje? Rapaz, hoje eu tô em Friburgo. Ah, tá. Tá 15 graus aqui, meu amigo. Tá. Caramba. Daqui a pouco aumenta um pouquinho, mas essa hora do dia sim. E eu vim para cá para me liberar um pouco, para sair um pouco do negócio do Covid, não sei o que. Cheguei aqui, tá pior que o Rio. Tá com mais casos proporcionalmente, assim. É mesmo? Tá foda. No Rio teve uma queda grande, né? Fiquei até surpreso. Mas também a gente vai acreditar em... Como é que a gente sabe que essa informação procede, né? Tem que saber, né? Questão dos dados sempre, né? Como é que você vai acreditar no que interpretam para você? É difícil. Mas que bom. Tem uma galera aí já entrando, eu já vi. Acho que temos 9 pessoas. Eu sempre falo pelo celular. Hoje eu sempre falo pelo computador, hoje que eu tô no celular. Não só nós dois conversando, todo mundo ouvindo e ninguém falando. Tô esperando o seu xará voltar. Se ele não voltar, nós tocamos o barco daqui mesmo. É por isso que é Regente Eduardo. Hã? Por isso que é sempre Regente Eduardo, porque um faz sub do outro. Tem muito. Se um falhar, o outro tá aí. Parece que é a mesma coisa. Só a voz que é diferente, né? Imitar a voz dele não é fácil. Mas tranquilo. Ele falou que já ia entrar. Olha ali. Tá entrando. Deixa eu ver aqui, Jô. Ah, tá ele aqui. Entrou, xará? Entrou com o microfone fechado ainda.
Olha, Nira, Vidili. Bom Olá. dia. Estamos esperando aqui o Eduardo, o anfitrião, que está com probleminhas técnicos. Já já ele volta. Você testou, Renato? Botar o site aí, essas coisas? Nem experimentei. Vamos ver até onde que a gente vai na conversa também. Pode ser interessante mostrar alguma coisa, né? Sim. Eduardo saiu de novo. Acho que hoje lá tá enrolado. Mas tudo bem, não tem problema. Isso tem acontecido às vezes, né? Com algumas transmissões e tudo mais. Porque cai o Que host. nem tava brincando com os amigos lá, né? Live ao vivo, né? Então acontece esse tipo de coisa. Verdade. Mas é bom que seja ao vivo mesmo assim, não tem jeito. Voltou. Agora eu tô te vendo, Eduardo. Mas não tá ouvindo, né? Ainda não. Tá me vendo agora? Agora sim. Agora sim. Bom, vamos dar início, né, a mais uma live aqui do Proseando Música e Prosa. E hoje nós estamos trazendo aqui esse músico, pesquisador, musicólogo, Renato Borges. E aí, Renato, eu gostaria que você começasse, sempre eu começo assim, falando um pouco das suas atividades, quem é Renato Borges, para que as pessoas possam conhecer. E é porque eu sei que a gente tem um assunto muito bacana para discutir hoje. Então, passo a palavra para você e você fala aí quem é o Renato Borges. Obrigado, Eduardo. Acho que dá para contar um pouquinho esse início de trajetória, né, estudando música e tal, porque acho que muita coisa da nossa conversa deriva daí também. Acho que foi o Afonso que falou um tempo atrás, né? Também eu não venho de uma família de músicos, apesar de meu pai tocar violão, mas tocar em casa, tocar com os amigos e tal. Quando eu comecei a estudar um pouco mais a sério, eu era guitarrista de banda de rock. E aí, quando eu fui entrar na faculdade, porque afinal tinha decidido fazer música, aconteceram duas coisas curiosas. Primeiro, não tinha um curso de guitarra, que é normalmente nosso caminho mais natural, né? A gente toca um instrumento, faz a faculdade daquele instrumento. Então, o que era mais próximo para mim era violão. E eu fui cursar violão no bacharelado. Para continuar nessa sequência, o repertório também que eu estudei na faculdade e que a gente sempre vê, misturava um pouco de tudo, mas dificilmente passava pelo rock. Então, para mim, sempre foi um pouco esse percurso de lidar com a faculdade, sempre foi uma coisa de lidar com muita gente diferente, de ter muitos encontros, muita coisa diferente. E acho que isso é uma coisa que foi me acompanhando o tempo todo, né? Então, na faculdade, eu descobri um pouco esse mundo, fui descobrindo aos poucos esse mundo da análise, da composição, fui me interessando por estudar mesmo as questões de análise harmônica, análise formal e tudo mais. E isso me levou, no mestrado, a pesquisar uma questão que me interessava muito, que era a relação do espaço sonoro com a música. E quando eu fui selecionar o repertório para ver como é que eu vou estudar essa questão do espaço, de como é que a gente ouve uma música num espaço específico, que tipo de ambiente é melhor para um tipo de música específica, eu caí naquele repertório da música coral.
do final da Renascença e início do período barroco em Veneza, né, no norte da Itália. Foi assim, por exemplo, que eu conheci Eduardo Lakshevitz, que foi meu orientador no mestrado, e a minha ligação principal assim com esse mundo da música coral, além de ter cantado em alguns coros aqui e ali, mas ali foi um mergulho mesmo para lidar com essas questões, né? E foi muito legal assim lidar com esse repertório, Eduardo, porque tinha muita coisa nova, muita coisa diferente ali acontecendo, inclusive em relação a outras coisas que eu ouvia de música coral recentemente, assim, né? O repertório que a gente ouve mais. O que significa isso? Ter um coro de 20 músicos, ou 40 músicos, ou às vezes 60 músicos, só que separado num espaço gigantesco como a Basílica de São Marco. Não só separado, não só um coro grande, não só separado no espaço, mas num lugar como uma basílica que é extremamente reverberante, né? Então você imagina essa trajetória que começa com banda de rock, depois passa para repertório de violão, e depois está lidando com a escuta da música coral nessas condições, né? Oi. Não, fala, pode falar. Fica à vontade. Eu posso perguntar? Claro. Eu queria o seguinte, ó, eu li a sua dissertação e o tema, eu queria que você falasse um pouquinho do tema, porque o tema fale um pouco sobre as alterações sonoras e espacialização de música acústica a partir da prática do coro esperado. Coro esperado a gente pode falar mais separadamente, mas assim, dá uma clareada aí. Isso. Em suma, essa expressão italiana significa coros partidos, né? Quer dizer, você tem a ideia de coro, mas essa ideia de coro é pensada como subdivisões. Então, você tem coro 1, coro 2, coro 3, coro 4, chega a certos pontos que a gente está vendo 8 coros ao mesmo tempo. Por exemplo, quem faz 8 coros um pouco mais à frente do período que eu estudei foi Palestrina, que a gente normalmente associa nos cursos de História da Música a uma música mais simples, mais fácil de ouvir, mais simples nesse sentido do texto ficar mais claro, da dicção ser bastante clara, né? Mas em determinado momento ele está fazendo música com 8 coros de 5 vozes, né? Então você imagina 40 vozes diferentes num espaço. Mas qual era o interesse ali naquele momento, né? Na dissertação? Obviamente, quando você coloca essa música para soar num espaço, quando você vai para um lugar como esse, separa os grupos e bota as pessoas para cantar e tocar, não é a mesma coisa do que você ouvir isso num palco italiano, né? Aquela ideia que o palco está todo ali na frente de uma plateia que está toda sentada olhando para aquele palco. Então, você tem músicos que estão na frente, tem músicos que estão atrás, músicos que estão em cima, músicos que estão embaixo, músicos que estão perto, músicos que estão longe, são muitas diferenças. E aquela ideia que às vezes a gente associa, por exemplo, a música música de ópera, né? De você ter músicos ou cantores fora do palco, atrás do palco. Esse tipo de coisa já acontecia nesse repertório do final do século XVI e início do XVII, no norte da Itália. E aí existem coisas que são mais do que esperadas, né? Se você está mais perto de um músico e você está mais longe de outro, naturalmente você vai ouvir esse primeiro muito mais alto do que o outro. Mas essa é uma primeira questão, a questão do volume, né? Você ouve ele mais alto do que o outro. E essa já é uma coisa que, se você está pensando em ter cantores ou vozes da música, da textura mesmo, que você ouve igualmente, isso vai mudar, porque algumas vozes, algumas linhas melódicas vão ser muito mais evidentes do que outras. Agora, outras modificações também acontecem. Por exemplo, as vozes que estão mais distantes, elas se mesclam muito mais do que as que estão perto.
né? Então, começa a existir uma ideia mais audível mesmo, de acompanhamento e melodia principal, ou aquela ideia de figura e fundo, né? Tem um coro mais próximo em que você ouve as melodias muito mais claramente, a articulação do texto e tudo mais. Então, não é só a mudança de volume, de dinâmica, mas também de sonoridade de maneira geral, né? A mesma coisa que você botar um coro ou um grupo que seja instrumental num estúdio para gravar, ou você levar isso para uma igreja, para uma catedral, e você vai ter um outro tipo de espaço, né? Então, isso era o que acontecia na Basílica, né, no final do século XVI. Agora, isso gera como é que eu posso dizer? Uma sonoridade específica, que depois outras pessoas vão tentar reproduzir, obviamente, em outras condições. E quando elas tentam reproduzir, elas, entre aspas, forçam e expandem a teoria musical e a teoria composicional, a teoria notacional. Uma das grandes estratégias, vou falar assim, um dos grandes problemas musicais na Basílica de São Marco era uma questão da sincronia dos coros. Como que você pode sincronizar pessoas que estão tão distantes e estão ouvindo, às vezes, mais a reverberação do que exatamente a emissão dos cantores? Você vê essa coisa de pesquisa como é engraçada, né? A princípio parece uma daquelas pesquisas que lidam com questões muito distantes e muito, talvez, teóricas ou antigas, mas é muito parecido com o que a gente vive hoje, com essa coisa do coro das janelinhas, como você vem comentando, que a gente quer fazer música na internet, mas a gente não consegue sincronizar, porque a gente tem esse atraso natural, né? De que eu estou cantando aqui, eu estou tocando, eu estou falando, meu áudio, meu vídeo vai até você, então já tem um atraso aí, e aí você fala, e você canta, e você toca, e ele tem que voltar para mim. Então, para mim, é o dobro da distância, porque tem que ir e voltar o nosso metrônomo, né? Então, você vê, é um problema que existia lá também, no final do século XVI, na Basílica de São Marco. Lá, a solução foi colocar algumas pessoas fazerem o papel de regente. Então, o regente não aparece só, como a gente normalmente fala, no século XIX, né, ou no século XX, com aquela proeminência toda. Mas, naquela época mesmo, já tinha um regente, claro que com seu gestual próprio, suas funções próprias, mas uma das principais coisas era justamente aquela ideia de poder manter em sincronia. Então, que é a questão do tactus, né? Então, o gesto de você manter a pulsação, de você manter todo mundo cantando no mesmo tempo, era uma das funções essenciais, na verdade, uma das razões de existir esse tipo de figura nos coros, né? No grupo musical. Uma das imagens que eu coloquei na dissertação é de uma das capas do Syntagma Musicum, que é um livro do Mihail Pretorius, que tem 3 coros. E é interessante porque em cada coro você consegue ver que tem um dos músicos, um dos cantores, marcando o tempo. Então, pelo menos ali com Pretorius, que é perto de 1620, acho que 1621, já na Alemanha também, né? Você tem não só a figura do regente, mas é um regente para cada coro. E que cada um precisa se sincronizar o seu coro e o seu coro com os outros, né? É muito interessante esse problema que eles se colocaram e a solução que eles arranjaram para resolver isso. O Renato, aí também deve ter desencadeado pelo menos 2 correntes que você coloca aí de compositores, né? Queria que você falasse um pouco disso aí, porque uma coisa é você compor para um coro, outra coisa é você compor para 2 coros, 3 coros, 4 coros ao mesmo tempo.
Isso, e tem questões, né? Tem problemas que surgem quando você tem mais de um coro, e tem isso também, né? No caso desse tipo de música, por isso até evitei escrever a palavra policoral lá, e preferi usar essa expressão que eles usavam, né? Que eram os coros spezzati, né? Os coros quebrados, os coros partidos. Porque não é só, por exemplo, separar dois coros em cima de um palco, mas é separar dois coros que às vezes estão a 40 metros de distância. E que isso precisa soar musical, esteticamente bem, independente do que isso signifique para cada um. Então, uma das questões principais que surgem, ou digamos assim, soluções, é que os baixos de cada coro seja, no mínimo, semelhante, mas muitas vezes igual. Então, você tem escritas a 5 vozes, digamos, 2 coros a 5 vozes, né? Mas o baixo de um é igual ao outro. Então, no final, são 9 vozes diferentes. E essa voz de baixo serve para tanto para sincronizar, quanto para evitar, com regras de contraponto bastante estritas, né? Sonoridades indesejadas. Então, esse tipo de, digamos assim, macete de composição é bastante experimental, desenvolvido na prática, vendo coisas que não funcionam, e aí, de repente, alguém cria essa técnica. Em geral, é atribuída ao Adriano Willaert, né, compositor do norte da Europa, que nessa época estava em Veneza. Eduardo Lacevski diz o seguinte: se você não tivesse dito que falava do século XVI, pareceria estar falando de coro na pandemia. A história se repetiu. Exatamente. Porque é a mesma questão, essa questão da sincronia é essencial, né? E, bem, a gente está falando de sincronia, mas sincronia de andamento e tudo mais, mas também a gente pode pensar em sincronia, você pode usar essa palavra, de sonoridade, de É isso timbre, que eu queria saber, como é que eles resolviam dinâmica. O interessante, assim, a partir de relatos, né, que eu fui encontrando de viajantes que chegavam a Veneza e encaravam aquilo e tomavam um choque com o que era isso, é que isso é uma coisa bem interessante, porque isso é muito diferente do que a gente pensa hoje. É que a música, todas as vozes, elas não eram necessariamente para ser ouvidas o tempo todo. Você poderia ficar sem ouvir uma parte, um grupo, algum músico específico. Isso é bem curioso, né? Porque a gente trabalha para que todo mundo seja ouvido, todos os instrumentos sejam ouvidos, todas as vozes sejam ouvidas. Seja a gente pensando em música coral ao vivo, seja a gente pensando em mixagem de estúdio, né? A gente quer que todo mundo que está tocando seja ouvido no seu devido nível. Mas lá não. Então, ao mesmo tempo, se aproxima com coisas que a gente vê hoje, por exemplo, instalação artística, de a gente ir numa exposição e ter uma música só para o espaço inteiro, mas como você está andando por aquilo ali, a música que você está ouvindo vai se transformando de acordo com o seu percurso. Lembrando também que igreja não necessariamente significava que você ficava sentado, né? Igreja também não precisava ter bancos, então as pessoas entravam e saíam, e andavam, e caminhavam. Então, é muito mais, entre aspas, usando uma palavra bem estranha para a época, interativo do que a gente imagina, né? A gente pensar, repertório antigo, música antiga, todo mundo muito sóbrio, sentadinho, esperando. Não, pelo contrário, é uma coisa muito viva, muito orgânica, que vai se transformando, né? Renato, Oi. nesse período aí, esses coros geralmente eram acompanhados de instrumentos? Sim. Porque, só para Oi. terminar, porque, por exemplo, nessa época aí, que é a época áurea do canto coral, no Renascimento, pelo menos assim, o que eu tenho lido, a parte instrumental era toda, muitas vezes, imitando as vozes vocais, ou então como baixo contínuo. Isso. Bem, acho que aí dá para fazer uma distinção legal, como você falou, assim, de duas formas de compor.
Na Basílica de São Marco, né, em Veneza, os coros eram a palavra para grupo musical, né? Então, não necessariamente coro como a gente entende hoje, coro de vozes, né? Então, era ponto de partida que as mesmas pessoas que cantavam, elas tocavam, e muitas vezes elas tocavam e cantavam ao mesmo tempo. Então, com 7 pessoas, você teria 7 instrumentos soando e 7 vozes, se os instrumentos fossem de corda, por exemplo. Às vezes eram instrumentos de metal, né, ou instrumentos de madeira, de uma forma geral, assim. Mas você tinha essa mistura tanto de instrumentos quanto de vozes, muito parecido com o que a gente chama hoje de gimbal, né? Às vezes eram 2 instrumentos de corda grave, um instrumento de corda agudo, 2 instrumentos de sopro, e esse era o grupo. Então aí você tem 5 pessoas, que 2 obviamente tem que usar a boca com o instrumento de sopro, mas as outras 3 podem tocar e cantar. Então você tem mistura de vozes e instrumentos rolando. Agora, o que você falou sobre dobrar, ou imitar as linhas, isso é verdade também. As linhas, mesmo linhas instrumentais, elas eram atribuídas para instrumentos que pudessem ser mais próximos do timbre da voz, né? Então, nunca tem um instrumento muito, muito diferente. São sempre instrumentos de corda, sempre no seu registro mais doce, mais semelhante com a voz e menos específico, né? Menos idiomático, próprio só daquele instrumento mesmo. Uhum. Então, você imagina tudo isso que a gente foi falando aqui, os coros com a possibilidade de você andar nesse ambiente, com um espaço altamente reverberante, com vozes cantadas e vozes instrumentais, sons de instrumento. Nesse caso também, claro, os órgãos, porque em São Marco a gente tem que falar no plural também, porque são 2. A questão do próximo e distante, né? Tanto em termos de timbre, quanto de intensidade, quanto de texto, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Você vê a riqueza sonora que é esse material, né? E a partir, por exemplo, desse trabalho aí, Renato, dessa experiência do Esperanza, quais foram as consequências que surgiram a partir dessa experiência? Porque era uma experiência nova. Né? Então, como é que a comunidade musical recebeu isso e quais as consequências que isso teve mais para frente? Uma das coisas mais legais, assim, é justamente essa tentativa de escrever, né? Transformar em notação musical essas coisas que eram ouvidas e que não são resumidas em alturas e ritmos na partitura, né? Uma das coisas que começa a surgir nessa época é escrever piano e forte na partitura. E é bem interessante, assim, normalmente isso é atribuído ao Giovanni Gabrieli. Ele tem aquela sonata que é uma das mais conhecidas dele, que é a sonata piano e forte. Mas o exemplo que é mais legal, que eu acho, é um que é publicado 1 ano antes, que é do Adriano Banchieri, que não trabalhava em Veneza, ele trabalhava numa cidadezinha próxima, eu escapo o nome agora, mas que não tinha todo esse poderio financeiro para manter um coro desse tamanho, com tantos instrumentos e tudo mais. E o que ele fez foi peças para vozes ou para órgão que simulavam essa sonoridade. Então ele passou a escrever que uma parte tinha que ser cantada em forte, uma parte tinha que ser cantada em piano, ou tocado piano, né? Tocado forte, tocado piano. Então, justamente para simular essa ideia de que você tem um grupo que é mais próximo, que está cantando mais forte para você, que está próximo, e você tem um grupo distante. Essa estética do eco barroco é muito derivada dessa articulação espacial, né?
A gente fala eco justamente porque é uma questão de espaço, né? A gente ouve eco por causa de um espaço específico. E é muito interessante, por exemplo, o Pretórios, né? Estava falando dele um pouco antes. A forma como ele escreve piano e forte na partitura é muito estranha para a gente hoje. Você tem uma partitura com as notas, essa partitura é interrompida e ele escreve na vertical, forte. E essa partitura depois é retomada da maneira tradicional, com notas, alturas e ritmos. E aí, às vezes, são 3, 4 notas, ele interrompe de novo e escreve piano na vertical. Então, tem um esforço de como é que a gente pode escrever essa característica que até aquele momento era só uma característica relegada à linha, né? Acho que a Maia está aqui, ela vai gostar. O Zarlino, que é um grande teórico da época, e ele é responsável por registrar muito dessas práticas e dessas mudanças, né? Ele escreveu sobre essas transformações de técnica e de notação. E quando ele fala de dinâmica, antes disso tudo, ele fala assim, a dinâmica da música, né, as intensidades, ele nem usa essas palavras, né, mas a gente pensando hoje, ela tem que caminhar pelo texto, pela linha vocal. Então, todo o pensamento de vamos fazer isso em pianíssimo, piano, mezzo forte, fortíssimo, na verdade está sendo pensada só nas linhas, né, de acordo com o texto, de acordo com a cadência da frase, né? Mas não como uma sessão, como a gente pensa hoje, de a gente vamos fazer esses 8 compassos fortíssimo e depois a gente faz mais 4 compassos em pianíssimo. Esse tipo de ideia não existia antes disso, pelo menos nessa música, né? E aí, justamente, por fazer essa articulação, esses jogos entre os coros, quer dizer, esse coro toca e agora ele silencia e a gente está ouvindo um mais distante, e esse também silencia, a gente está ouvindo um terceiro e de repente a gente está ouvindo os 3, tudo junto. Esse tipo de articulação em sessão é muito derivada desse período. E é interessante, né, como isso depois passa para escrita instrumental de uma maneira geral, com essa ideia do forte do piano, que vira um dos grandes motes do período barroco, inclusive, principalmente o período barroco italiano, né? E deriva diretamente dessa articulação de espaço, né? Então, a expressão que eu passei a usar depois de um tempo da pesquisa é espaço virtual mesmo, né? Quando a gente ouve essas músicas articulando dinâmica, a gente tem que ouvir um espaço que essa música está desenhando para a gente, né? Está construindo para a gente. É muito, muito interessante. Acho que estão fazendo perguntas aqui, Zé Eudes. Sim, é porque eu fico prestando atenção, está tão interessante, eu fico prestando atenção. Eu também poderia... Excelente aí, José Eudes. O que poderia falar do cânon na influência da composição? O cânon na influência da composição, principalmente para esse repertório, né? Esses compositores, estou comentando, Giovanni Gabrieli, Andrea Gabrieli, o Tio, próprio Palestrina, Adrian Willert. O cânon, ele é uma técnica que foi aperfeiçoada, foi enfocada, acho que essa é a palavra mesmo, foi principalmente enfocada pelos músicos do norte da Europa. Então, estou falando sobre o que hoje seria Bélgica, Holanda, Países Baixos de maneira geral, que é uma tradição muito da escrita mesmo na partitura, né? Que é muito ligada às notas. Então, por exemplo, quando a gente fala sei lá, da música de Bach, e a gente vê aqueles cânones e aquelas linhas todas, essa é a influência do norte da Europa, né, no repertório dele. Essa questão dos cânones na música de Veneza no final do século XVI, na verdade,
ela vem pelo Willaert, porque pelo sobrenome você já vê que ele não é italiano, né? Ele vem justamente com uma ideia, ele vem por causa de uma ideia de renovação musical, de novas tendências, essa perspectiva bem vanguarda da música religiosa, por mais estranho que soe para a gente hoje, né? Então, na verdade, o que acontece com o cânone nesse tipo de música é que ele tem muita dificuldade de ser apropriado de maneira integral, digamos assim, de falar, vamos fazer um estrito, né, de aproveitar uma linha melódica inteira para ser cantada por outros instrumentos ou outras vozes depois. É muito difícil articular isso, por causa da questão da sonoridade mesmo. O que prevalece, principalmente, são escritas em blocos e em seções. É engraçado que a gente consegue ver até tríades mesmo, questão de acordes, de harmonia mesmo, nesse repertório que a gente sempre associa a contraponto, né? Desculpa, Eduardo. Não, Renato, José, ele diz o seguinte aqui, não, Maia Suemi. Maia. Né? A moda da escrita em eco também, não é? Muito em voga no século XVII. Eu acho que, por exemplo, são duas coisas assim diferentes, ou não. Porque a música em eco e essa coisa da sua pesquisa. Não, porque na sua pesquisa não tem nada a ver com eco, né? São coros cantando ao mesmo tempo, um canta, outro para, e o eco, essa voga do eco, seria dois coros, mais ou menos. Uhum. Mas uma coisa que acontece, Eduardo, bastante nesse período, se você não consegue sincronizar dois coros, em boa parte, não estou falando que não tenha, porque também tem todo mundo cantando junto, né? Também existem esses estudos. Mas se você não consegue sincronizar, uma das técnicas composicionais que são criadas é justamente colocar a mesma seção para ser cantada por um coro e depois por outro. Ou, às vezes, uma mesma melodia que tem um outro contraponto por baixo. Ou o mesmo texto. Então, no fundo, eles acabam estabelecendo essa estratégia do eco mesmo. Que você tem de você colocar uma seção para um coro e essa mesma seção para outro coro depois. E essa ideia que acho que é bem interessante nessa época, porque quando a gente está falando de cânon, como o Zé hoje perguntou, a gente está pensando numa textura polifônica que começa e vai se desenvolvendo até o final da música. Mas quando a gente pensa nesse repertório dos cores pesati e do eco, como a Maia está falando, a gente está pensando em sessões de música mesmo. A gente está pensando tem uma sessão, determinados compassos que são destinados para um grupo, e aí esse grupo para, e você tem uma outra sessão que é para um outro grupo. Então, é uma mudança de pensamento musical mesmo, que acontece por causa desse, entre aspas, problema que eles se impuseram, que era colocar muita gente cantando dentro de uma igreja e ter que separar. Acho que a Maia complementou aqui. Digo, aproveitamento estético a posterior e a simulação dos efeitos espaciais mais tarde, efeitos especiais. Sim. São efeitos espaciais e especiais ao mesmo tempo. Por exemplo, outro compositor que a gente sempre associa essa coisa da limpeza, digamos assim, sonora, da economia e tal, é o Monteverdi. Monteverdi, nas vésperas, ele tem uma peça que é uma das partes das vésperas, ele se remete a anjos que estão no céu. E olha só que interessante, porque a melodia é cantada pelo coro, mas o final da melodia, os finais de melodia, são cantados por um cantor que não pode ser visto, é isso que ele indica. Ele tem que estar distante, ele tem que estar escondido, ele não pode ser visto. E o que a gente ouve é o eco, justamente, dele respondendo ao canto, que era aos pedidos do canto, né? Então, são efeitos especiais, são efeitos espaciais ao mesmo tempo, nesse sentido de que eles precisam complementar a música, mas isso tem um significado que não é só estou fazendo uma repetição,
porque o próprio texto é aproveitado de maneira com que o finalzinho dos versos seja a resposta para outra parte da linha, né? Para o pedido que está sendo feito. Então, eu posso fazer um complemento com o que o Zé Eudes falou do cânon, porque nesses finaizinhos de verso, às vezes, como você tem sobreposição, você precisa que as linhas sejam compatíveis musicalmente, né? Isso significa, para eles, o contraponto ser respeitado. Então, o final das linhas, às vezes, é composto com uma expectativa de que seja um cânone, nem que seja de um compasso, mas justamente para poder sobrepor. Oi. Não. Eu vou logo. Me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Na verdade, esses coros aí que você estudou, eles cantavam separados e às vezes cantavam todos juntos, mas com textos diferentes. Muitas vezes com textos diferentes. Aí a minha pergunta agora é essa aí. Com a reforma protestante, porque a igreja se viu assim, os caras estavam fazendo corais com 16 corais, 32 corais, e de repente o texto foi para as cuscuia. Ninguém entendia mais nada. Então, a reforma protestante, também na parte musical, tentou deixar a música locada para que o texto fosse entendido. E aí eu pergunto, se esse movimento, essa ideia, ela diminuiu mais no barroco ou continuou? Essa estratégia que você comentou, de escrever mais vertical, ela acontecia justamente nesses pontos em que você precisava de todo mundo cantando junto. Justamente para tentar diminuir a quantidade de eventos e conseguir fazer o texto ficar mais claro, né? Então, ela acontecia nesse repertório também, principalmente nesses finais de música, que normalmente é onde estão essas coisas grandiosas para poder juntar todos os coros, enfim. Isso fazia sentido não só musicalmente, mas pela própria questão do ritual religioso, né? Mas, a partir daí, essa ideia de uma superpolifonia, realmente, ela começa a diminuir em alguns lugares, mas é por isso que eu sempre uso bastante as palavras Itália, norte da Itália, Veneza e tudo mais, porque realmente é uma questão localizada, né? É diferente do que a gente ouve do norte da Europa, norte da Alemanha, ou regiões como Países Baixos, Holanda e tudo mais. São outras estéticas mesmo, né? A gente às vezes agrupa essas coisas de uma forma muito ampla, assim, né? A música europeia ou a música barroca, mas tem que lembrar que afinal a gente está falando de regiões e são intervalos de 30, 40 anos, que às vezes são algumas gerações de músicos, que depois é contrastado por uma outra geração de músicos, né? Mas é isso, né? Por isso que eu falo Itália, né? Reforma protestante acontece na Alemanha, né? Maia aqui diz assim, ela complementa Maia, Inácio Donati, por exemplo, com seus motetes consertados em E. Salvo engano, Maia, foram alguns exemplos, mas acho que o Donati é um dos músicos que eu cito no finalzinho da dissertação, né? Falando sobre os impactos em outros compositores e como outros compositores absorveram isso. Eu não me lembro qual exemplo que eu usei, mas eu comento lá. Então, você vê um aumento bastante acentuado dessa expressão em eco. Depois, mesmo em músicas que não são destinadas a muitos músicos, às vezes é um músico só, sei lá, uma peça instrumental e ela vem com esse nome. Tocata em eco, ou sonata em eco, às vezes. Renato, vamos mudar um pouquinho a nossa conversa. Depois, se quiser, a gente pode até voltar para isso aí. Mas aí eu vou fazer umas perguntas. Vindo ao Brasil, você que está pesquisando, você que é um pesquisador aí, como é que anda a pesquisa de música, sobre música no Brasil? Bem, acho que
É engraçado, né? Você falou em salto, assim, e eu acho que para todo mundo isso deve parecer um salto muito grande. A gente está falando aqui de Veneza e está falando de coros e tudo mais, e aí, de repente, falar em pesquisa, mas até Mas isso que você Lativista aí, fez... mas me pareceu bastante natural no processo, porque sempre foi quando eu falava desse repertório, sempre era um assunto, entre aspas, estranho. Era sempre um assunto novo para as pessoas e muitas vezes tinha que voltar para sempre apresentar o básico e começar a reconstruir todas as questões para poder chegar nesses pontos, né? E aí, bem, quem é que está pesquisando no Brasil sobre esse repertório específico, sobre essas questões de espaço, escuta, por exemplo, que não esteja lidando com música eletroacústica para discutir essa questão de espacialização, ou não esteja lidando com necessariamente música de concerto contemporâneo e por aí vai. Então, isso me permitiu, ou me exigiu, talvez seja uma palavra melhor, um mergulho nesse mundo de pesquisa, né? O que tem sido feito, o que existe, quais são as tendências diárias e tudo mais, né? Então, eu comecei com aquelas perguntas muito básicas, muito simples, muito iniciantes mesmo, né? De onde é que eu acho esse material? Como é que eu sei o que está sendo feito, né? Quais são os programas de pós-graduação no Brasil? Quando alguém falava assim, tem esse artigo aqui desse periódico, né? Essa revista que publica. Que revista é essa? Quantas edições ela teve? Ela existe desde quando? Quem é que faz? Quais são as outras revistas? Todas essas perguntas começaram a vir à tona, né? E aí foi que eu passei a encarar essas coisas de pesquisa com um olhar de o que normalmente é considerado pesquisa, o que é normal, o que é familiar para as pessoas e o que é estranho, o que é periférico, o que é novidade, seja por qual razão que seja porque é novidade mesmo, porque é uma coisa que surgiu há pouco tempo, ou porque não é tradicional nosso, não é tendência nossa, não é a nossa atenção. E aí vem todo esse mundo, né, da produção acadêmica, da pesquisa e tudo mais, o que é programa, na época estava surgindo os profissionais, né, programas de pós-graduação profissionais, o que é linha de pesquisa, o que é área de concentração, por que elas são muito parecidas, porque algumas, às vezes, são específicas de um programa e você não acha em outras, ou coisas do tipo, assim. Ou como que uma chama a mesma coisa que a outra chama. E foi por causa disso, assim, foi essa intenção de quero pesquisar a relação entre música e espaço, mas com um repertório diferente. E aí a gente trabalhou, assim. Eduardo e eu conversamos bastante sobre isso na época do mestrado, finalzinho do mestrado. Né? Oi. Pode falar. Pode seguir? Pode ir. E aí, o que acho que foi mais legal nisso, Eduardo, foi justamente como era um olhar de vou descobrir o que existe. Eu não fui exatamente focado em... Aí, nessa altura, já tinha defendido o mestrado, né? Isso já não era mais exatamente um problema urgente para eu escrever a minha dissertação e defender, mas esse olhar de o que existe, muito mais do que eu vou atrás de um assunto específico que me interessa. E aí a gente encontra o mundo inteiro, né? Que a gente achava ou nem pensava que existia, né? Eu acho incrível, assim, como muita coisa no Brasil é produzida, mas a gente não fica sabendo. Em qualquer aspecto, assim, mas a gente falando de pesquisa, né? Semana passada o Eduardo, era outro Eduardo também, né? O Edu Fernandes estava aqui, e ele falou, ele foi levantando essa questão dos coros universitários, né? E de repente a gente descobriu que tinha vários por aí. Eu fiquei impressionado mesmo quando ele falou que na USP tinham 15 oficiais e não sei quantos mais não oficiais, né? Essa produção toda que a gente está fazendo, claro que ela tem um impacto imediato ali no nosso entorno e tal, mas como que ela circula, ou poderia circular melhor entre todos,
onde que a gente encontra esse material, né? Uma coisa que para mim até hoje é uma grande pergunta é essa produção artística das universidades. Será que a gente teria um lugar para encontrar tudo isso? Porque às vezes você vê alguém lançando um vídeo ou um álbum e tudo mais, você vê uma produção é muito grande, né? Mas é difícil de encontrar essa produção. Então, são questões sempre que me intrigam, né, para pensar. Em relação à pesquisa, de maneira geral, e aí posso adiantar um pouco, conclusões da pesquisa de doutorado, a gente no Brasil, apesar de a minha pesquisa não ser exemplo disso, mas a gente no Brasil tem uma tendência, que eu não estou julgando certo ou errado, mas a gente tem uma tendência de pesquisar realidades locais. Então, por exemplo, se a gente for na UFPB, aí, Eduardo, a gente vai ver muitas pesquisas que lidam com realidades de João Pessoa, de realidade da Paraíba. Se a gente for na UFPR, no Paraná, a gente vai ver realidades locais também. Então, a gente tem essa tendência de pesquisar o entorno com, claro, algumas pesquisas que não lidam com essa questão espacial tão definida assim. Então, por exemplo, quando a gente vê que existem muitos programas no Brasil, acho que hoje são 19 programas que estão ativos, mas a gente não tem nenhum programa de pós-graduação em música na região norte do país, isso chama atenção. Quer dizer, toda essa riqueza que a gente sempre vê quando a gente vê qualquer coisa sobre música e cultura da região norte, ela não está sendo absorvida pelos programas de pesquisa em música no Brasil, a não ser quando alguém viaja para um outro programa e para outro estado e faz essa pesquisa, né? Então, essa distribuição de quem é que faz pesquisa, onde é que ela está, isso é uma coisa que foi me chamando muita atenção, assim, para pesquisar. E isso, eventualmente, foi o que me levou, em 2014, justamente no final do mestrado, a lançar esse site, né, que tem norteado, assim, essa minha ideia de... Eu vou querer depois que você fale exatamente sobre esse site, né, para que as pessoas fiquem sabendo, porque é excelente esse site para gente, para todo mundo, não só para a gente coral, mas para qualquer pessoa que faz música, profissional de música, para estudante. É super interessante que você descreva mais na frente um pouquinho sobre esse site, só sobre o site, tá certo? Tá certo. Eu quero só fazer uma pergunta. Mas eu estou falando muito, se quiser pode... Não, mas é para você falar mesmo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, galera, dessas pessoas que estão vendo aí, é só levantar a mão e abrir o microfone que está autorizado, tá certo? Não tenham vergonha, não. Pode ir. Eu quero só voltar um pouquinho, depois voltar. É só esse aqui. Quando eu estava lendo a sua dissertação, o canadense Jason Salomon desenvolveu uma pesquisa sobre gestos espaciais durante a performance. Isso. E como é que funcionava isso? É um coro performático? Podemos dizer assim, seria coro performático da época? Não, a ideia de gesto do Jason Solomon é um gesto musical, não um gesto manual, digamos assim. É um gesto musical. Então, são ideias de pensar, por exemplo, como uma linha melódica ou alguma pequena seção, de, por exemplo, 8 compassos ou alguma coisa assim, ela pode começar num coro e terminar em outro. Então, ouvindo, você tem uma transformação de um som que acaba chegando em outro som depois, seja em termos de timbre, seja em termos de distância, de sonoridade, de dinâmica, tudo isso. E aí você pode pensar o que isso significa, seja musicalmente ou ritualisticamente, se for o caso, como era, o que significa uma seção, uma linha melódica que começa no determinado coro distante e termina no coro próximo de você. Acho que isso fica claro naquele exemplo que eu comentei do Monte Verde, de que você tem alguém fazendo um pedido aos céus,
e você tem um cantor distante que responde. Você ouve aquilo como distante, obviamente é aquilo que está no céu, e o suplício, o pedido próximo ali é a pessoa que está ali junto de você no âmbito terreno, né? Então, quando ele fala de gesto espacial, ele fala disso. Ele fala de como a música ela pode sair de um espaço para ir para outro espaço. Não sei se... Não, beleza. Tranquilo. Outra coisa também, assim, aí voltando para a pesquisa, por exemplo, a nossa universidade aqui, ela tomou outra cara a partir do momento que foi a educação musical, através do grupo, aí que criou o grupo de pesquisa, a pós-graduação, e aí também direcionou os alunos para outro lado também de pesquisar também. Né? Aí eu te pergunto assim, que eu já estou respondendo, mas o que a pesquisa em música, na sua opinião, ajuda na prática musical? Acho que uma das coisas que eu me surpreendi muito nesse trabalho de lidar com as pesquisas, de ver as dissertações, artigos e teses que estão rolando por aí, como tem assunto. Como os assuntos são muito diferentes e os interesses de cada um, assim, a princípio parecem muito diferentes, mas eles contribuem para o resultado final. Então, muito mais rico, né? Então, por exemplo, só para lidar com alguns exemplos de coro, né? Já que esse tem sido seu assunto aqui na conversa. Pode abrir, viu? Pode falar o que quiser. Rock, se quiser, pode falar. É interessante porque, assim, tem pesquisas, muitas pesquisas que lidam com a ideia de o coro como um espaço social, como a possibilidade de você congregar gerações diferentes, trabalhar aspectos do âmbito emocional, digamos assim. Isso é muito diferente de alguém que por exemplo, da minha pesquisa de mestrado, que está lidando com sonoridades, com análise de partitura e análise de performance históricas, né? Ou alguém que, sei lá, pegue uma partitura do Marcus Leite, de um arranjo dele, e veja como que ele articula determinados espaços. Outra coisa, por exemplo, estamos aqui com Lakshevitz, né? A tese de doutorado dele foi o coro empresarial, né? Como um campo de trabalho. Então, nem é só... Não é trabalhar o aspecto de sociabilidade geracional exatamente, nem é exatamente análise do repertório, mas é campo de trabalho para regentes, né? Outra coisa, sei lá, a pesquisa da Patrícia, né? Que tem aparecido aqui em algumas semanas. A pesquisa da Patrícia é o que é um repertório adequado para um coro juvenil, infanto-juvenil, em diferentes faixas etárias, né? E aí é apropriado em termos técnicos, mas apropriado também em texto, em como que aquela música se relaciona com aquela faixa etária, com aquelas pessoas, né? Sei lá, essas questões bem voltadas aos próprios regentes, né? A questão do gestual, a preparação do coro, processo de preparação. Então, você vê, é um quadro muito amplo de, por exemplo, se a gente pegar coro ou regente coral, você poderia quase que fazer um grupo de disciplinas só a partir desses focos que as pessoas dão, né? Sei lá, importância do coro para determinadas comunidades é um assunto que volta e meia aparece. Então, questões muito ligadas à performance em geral também, sei lá, ansiedade, motivação, por que as pessoas entram para o coro, por que elas ficam lá anos e anos no coro, ou como que elas trabalham essa questão de cantar em grupo é mais fácil, mas cantar sozinho é mais difícil, claro, né, o foco está todo voltado. Então, é muito interessante, assim, você olhar para essa produção, porque, na verdade, você está olhando para vários olhares, né, de muitas pessoas sobre uma prática que, quando você começa, você acha, sei lá, prática coral ou banda de rock, que seja,
é uma coisa só. Tá bom, pode ser uma coisa só, mas assim, a forma como cada pessoa olha para aquilo, e tem a possibilidade de trabalhar esse material, registrar, publicar e tal, e aí depois você tem esse panorama muito amplo, né, de possíveis representações, significados do que aquela prática ali tem, né. Então, se fosse responder, agora respondendo de maneira mais curta a sua pergunta, ao mesmo tempo essa ideia muito técnica, a pesquisa ela pode estar muito num aspecto muito técnico, assim, se eu for fazer um arranjo para esse tipo de voz aqui, como é que esse determinado músico fez também um arranjo, o que ele buscou evitar, etc e tal, mas ao mesmo tempo um enfoque muito amplo de questões que você nem imagina que podem te ajudar enfim, no seu trabalho musical, independente de qual seja, né? Eu queria dar um abraço em Silvia, que está aí. Um abraço bem Silvia, grande, Silvia. Espero que volte para cá. Eu queria, assim, dizer, assim, Renato, eu acho, assim, a minha grande opinião, abraço para a Silvia. a minha opinião é que eu acho que a pesquisa é um estudo. Então, por exemplo, essa sua pesquisa aqui, por exemplo, para a questão da prática musical, da performance, ela é fundamental para quem quer fazer, por exemplo, música renascentista, para quem quer trabalhar com música renascentista, porque ele passa a ter uma outra visão, um outro conhecimento de como se comportava, né, a sociedade em si também, como se comportava, como era a prática musical, e isso vai incorporar no seu bisaco para a sua performance, diferente daquele que só toca e não pesquisa. Uhum. Porque aí não tem, você não consegue chegar perto do compositor. Uhum. Não é isso? Eu acho que tem uma importância muito grande. Às vezes as pessoas dizem, porque pesquisa, aquilo é um teórico, tá por quê? Mas é fundamental para você tocar, para você a performance. Acho que uma das coisas que estão acontecendo legais, assim como nossa resposta aqui a essa quarentena e pandemia e tudo mais, é justamente essas oportunidades de poder conversar, né? Tá sendo ótimo, assim, eu tô adorando aqui a seu evento toda semana, desde que eu fiquei sabendo que tinha assistido aqui, e os assuntos, a gente sabe que quando a gente faz lá o trabalho, escrevendo dissertação, escrevendo artigo e tudo mais, é um trabalho pesado, e às vezes tem que sentar para ler com calma e tudo mais, mas a gente também pode conversar sobre essas coisas de uma maneira muito, muito simples, né? Muito tranquila, assim como a gente está fazendo. Não Josias sei, te pelo pergunta. menos espero que não esteja entediando ninguém, mas eu Ótimo. acho muito legal. Beleza. Josias pergunta, especificamente, Josias Gouveia, onde foi direcionado sua pesquisa? Direcionado em termos de conteúdo, de assunto, foi na música do norte da Itália, no final do século XVI, segunda metade do século XVI, iníciozinho do século XVII. Eu comento um pouco sobre outras práticas que vêm um pouquinho antes e outras práticas que vêm um pouquinho depois no entorno, assim, um pouco mais abrangente, né? Então, pega mais o centro da Europa, um pouquinho do norte da Europa, mas é isso. Sobre esse repertório, esse tipo de técnica, ele não chegou ao Brasil até onde a gente achou, mas ele teve impacto na música espanhola, principalmente com Tomás Vitória, e chegou a ter esse tipo de prática no México, mas no Brasil a gente não encontrou nada. Eu não sei, não sei se o Josias também está perguntando em relação a onde a pesquisa foi feita, mas foi feita na Unirio com a orientação do Eduardo Lakshevitz, que está aqui com a gente aqui no Meet. Agora, eu queria, como é que o nosso tempo é pouco, e eu vou fazer mais 2 perguntas. A quantidade de textos brasileiros sobre regência, práticas e repertório de corais. Você pode dar uma luz aí, se é grande, se é pouca? Se tem, aí, diga. Acho que a gente pode
pode aproveitar também até pelo tempo, Eduardo, para comentar Exatamente o que tudo eu isso vou fazer. junto. Eu queria que você agora falasse sobre o seu site. Talvez Isso, acho que a gente pode isso. juntar esses dois assuntos, Notas talvez. assuntos, isso. E falar sobre o amplificar. E eu gostaria que as pessoas que não conhecem, vão conhecer agora, que possam divulgar, porque vocês vão ver um site extremamente útil. Eu não conhecia, infelizmente, não conhecia, agora que eu estou conhecendo, nem vou mais para o Google. Nem vou mais para o Google. Então, fica com você. Eu quero que você explique bem direitinho e as pessoas divulguem. Sempre super bem-vindo. Esse site, que é o Amplificar, justamente eu lancei ele em 2014, quando estava terminando lá o mestrado, né? Já estava nas últimas etapas. E vem de toda essa discussão, né, que a gente está comentando aqui, eu sou a única pessoa que está pesquisando isso, será? Ou será que tem outras abordagens que possam complementar, ou talvez que eu possa fazer, só que aí eu mudo o repertório, por aí vai. E em 2014 eu lancei a primeira versão, era bem mais humilde, mas nesses últimos 6 anos vem crescendo bem o site. E a proposta dele, desde o início, era justamente centralizar a busca por referências bibliográficas na área de música, da produção acadêmica no Brasil. Então, justamente essas palavras que eu tenho usado aqui, né? Dissertação, tese, artigo, publicações de eventos, como congressos, simpósios e tudo. A proposta é, se existe online, se existe no Brasil aqui, e está disponível, ele vai aparecer catalogado lá. Como essa produção é muito maior do que a gente imagina, isso significa que está sempre em processo. Então, todo dia ou toda semana tem muita coisa nova lá. Se ainda não tiver alguma coisa, vai aparecer em breve, mas está sempre crescendo. E hoje, lá está com mais ou menos 5.600 referências. De novo, isso é dissertação, tese, comunicação, pôster, artigo, entrevista, resenha, tudo mais. E tudo que está lá vem da produção científica de música da área. Então, até foi engraçado, teve um aluno que abriu o site na minha frente e escreveu assim: eu estou interessado em educação musical. Esse tema é bem pequeno. Ele digitou educação musical, e aí, logo antes dele apertar Enter, ele falou: eu não preciso escrever musical, né? Porque tudo que tem aqui é sobre música, então posso escrever só educação. Então, isso que é o mais legal, assim, que eu acho dessa ferramenta, você não vai ter esses outros elementos que às vezes estão ali poluindo sua busca, você encontra coisas que você não está se interessando. Então, se você, sei lá, você está interessado em coral, pode só escrever coral lá, que não vai vir cobra coral, não vai vir coral do mar, não vai vir nada disso. Vai vir coral, vai vir coro de vozes, vai vir coro instrumental, vai vir coro sinfônico e tudo mais. Pode ser bastante direto assim nessas buscas lá. E uma coisa que acho que eu recomendo sempre para todo mundo é entrar lá para ver essas outras abordagens ou assuntos que às vezes você não conhece, às vezes você nem pensou, nem sabia que existia, e falar, olha, dá para pesquisar dessa maneira, dá para entender, tem esse aspecto ainda nessa prática e tudo mais. Então, é muito legal assim para poder se familiarizar com o que a gente está produzindo no Brasil. E o que eu posso falar em relação à quantidade de texto, Eduardo, é que é muito mais do que a gente imagina, porque às vezes a gente vai assim pelas pessoas conhecidas, pelos nossos contatos e tudo mais, né? Mas tem muita coisa acontecendo. Posso falar assim, em termos de revistas acadêmicas no Brasil, a gente tem mais ou menos 30 ativas. E elas lançam pelo menos uma edição por ano. Então,
Se a gente for separar só de artigos, a gente conseguiria ter um artigo por dia para ler, se a gente quisesse sentar e falar, vou ficar atualizado aqui, a gente teria isso. Sei lá, eventos acadêmicos no Brasil, na área de música, claro que agora a gente, com pandemia, a gente está num calendário diferente, né? Mas a gente normalmente tem mais de um por semana no Brasil, ou seja, um congresso sobre o que for. E aí é aquela coisa, né? Meu interesse é violino, mas aí o evento é sobre educação musical. Mas aí tem alguém que está falando sobre educação musical para violino, para instrumento de cordas, para quarteto, para repertório, ou então, pelo repertório mesmo, a pessoa se identifica. Então, tem uma grande comunidade trabalhando e pensando, e acho que isso é uma coisa que começa por nós mesmos valorizarmos, né? Nós mesmos participarmos desses círculos, interarmos, sabermos as discussões que estão rolando, ou colaborar nos projetos, né? Saber as coisas que estão acontecendo e trabalhar junto. Então, acho muito legal assim, para criar familiaridade, além de você ter a possibilidade de fazer essas buscas assim muito, muito diretas, muito... estou interessado em Milton Nascimento, e a pessoa vai lá e busca só Milton Nascimento. Mas você pode fazer isso, mas também você pode conhecer tudo que está acontecendo Renato, hoje, e é muito amplo tudo isso. você acha que regente de coral, de 100%, 90% ele pergunta o quê? Partitura. Tem um site aqui que é de regente coral, que você não consegue mais conversar, porque é coisa normal, não estou dizendo que eu não faço. É normal. Alguém tem uma partitura de Josias Gouveia aí para conversar. Alguém tem uma partitura de Renato aí, quer dizer, não se conversa mais nada. Existe algum site, quer dizer, sites existem. Mas como é que anda essa questão de partituras assim para as pessoas procurarem? Se no teu site isso também está agraciado. Você encontra algumas partituras no Amplificar, porque alguns periódicos publicam partituras também, sempre com algum comentário crítico, alguma pequena análise associada, mas você tem isso. Eu não sei te dizer de cabeça em relação ao repertório, partituras corais, mas tem partituras lá, de todo tipo de coisa que você imaginar, assim, de música antiga, contemporânea, qualquer coisa, qualquer ano, assim. Na verdade, a gente tem o projeto de Eduardo, né? Que é só partitura, da Chevisky. Mas uma coisa que acho que é importante pensar aí, e que até vale a ressalva também em relação ao Amplificar, que tem uma questão forte de direitos autorais, né? Acho que a gente tem que sempre pensar, assim, acho que no início as pessoas podem falar, é só baixar e tal, não vai ter problema, mas no final das contas isso é valorizar o trabalho do músico também, né? Com certeza, com certeza. Todo esse material que tem lá no Amplificar, ele é publicado abertamente, gratuitamente, porque são frutos de pesquisa pública, na maioria dos tempos, né? Então, assim, isso também acho que é uma coisa importante a valorizar, isso é uma coisa que a gente vê as pessoas falando sobre sei lá, a pesquisa na Europa, nos Estados Unidos, como elas são muito controladas, muito fechadas e difícil acesso, você tem que pagar, enquanto no Brasil, normalmente, ela é publicamente financiada. Então, todo esse material que está lá, por isso que é fácil de eu falar, material gratuito é só entrar e acessar, porque, assim, ele é produzido para isso, ele é produzido para circular. Essa é uma dificuldade que a gente tem em relação a partituras, Eduardo. Isso. Eu vejo, porque assim, ao mesmo tempo que a gente gostaria muito que tivesse esse mesmo tipo de acesso, a gente entende que existe o direito autoral de todas as partes envolvidas, seja do compositor, do arranjador, de quem seja, né? Do próprio da editoração da partitura. A Maia está aqui, assim, eu sei que a Funarte, por exemplo, ela tem feito uma série de publicações de partituras também riquíssimo, com repertórios bem distintos, assim, que acho que é bem legal também, muito diverso, né? Mas realmente acho que ainda falta um local para centralizar essas partituras, ou pelo menos assim, a existência dessas partituras, para que
se alguém veja lá que determinada música tem 20 arranjos, será que necessariamente você precisa fazer mais um novo? Será que você precisa, entre aspas, investir seu tempo nisso, em vez de investir com o coro, trabalhando o coro, melhorando os músicos, melhorando a prática e tudo mais? A Maia está falando que, no caso da Funat, também esbarra no problema dos direitos, né? É uma questão importante, assim, que acho que a gente poderia discutir, né? Poderia ter decisões ou grupos de pesquisa sobre isso, enfim. Na verdade, Edu, é porque a gente não tem esse costume, né? Porque se você for para os Estados Unidos, por exemplo, teve rapidinho, um maestro aqui que ele veio, através até de Lachavis, que trouxe, né? E aí ele vinha para cá para conhecer o movimento coral aqui no estado, e aí veio fazer um concerto com coral. Mas as partituras, para ser liberado lá, ele teve que falar com cada compositor, que era Negro Espírito, com cada arranjador e compositor, para que o cara liberasse. Aqui não, aqui a gente não tem esse costume, acha que tem que dar, sabe? Para comprar uma partitura é negócio de outro mundo. Você não vai tirar dinheiro do seu bolso para comprar uma partitura. Mas lá, não. Eu estive na CBA, e comprei partitura por $1 e pouco, o cara me mandar pelo correio. Entendeu? Então falta essa política aqui dos arranjos. Porque se arranjador aqui no Brasil morre de fome. Por enquanto. Com algumas exceções. Assim, a gente entende quem realmente não tem condições de fazer, de trabalhar com isso, e acaba recorrendo a esse tipo de coisa. Assim, se existe uma realidade do país, tem que saber lidar com isso. Ao mesmo tempo, eu acho que seria importante pensar em como colocar isso para rodar, assim, porque no final das contas é isso, né? Se você faz um arranjo e alguém te paga, também, ao mesmo tempo, você está mais apto a pagar um outro arranjo que você queira comprar, por aí vai. Mas não é o correto. Então, a ideia não é só o dinheiro ir, né? O dinheiro vai, mas o dinheiro volta também, né? Então, mas volta em termos de música. Volta em termos de música. Tu tá entendendo? E se você trabalha produzindo esse material, voltaria também, né? É uma coisa que a gente tem que pensar, assim, de maneira geral, né? Como fazer essas cadeias de produção funcionarem aqui no Brasil. Então é isso, assim, em relação à disponibilização de partitura online, sempre acho que a gente sempre esbarra nessas questões de seria interessante que todo mundo pudesse ter acesso, e seria interessante que todo mundo pudesse ser pago pelo seu trabalho, né? Então, acho que tem que ser um olhar que é conciliador, né, para todos esses lados, né? É uma questão difícil, claro, por isso que a gente está sempre brigando aí com ela. Eduardo, Renato. Eu vou sair daqui regendo o coro daqui a pouco. Renato, eu quero agradecer bastante a tua entrevista, né? No instante passou, já é 1 hora, já está 1h30. Eu falo muito. Não, mas você falou coisas interessantes. Pior é quem fala muito e não diz nada. Tá vendo? O mais importante é quem fala muito e diz alguma coisa, né? Com certeza a gente vai sair um pouco mais rico dessa live do que entramos. Com certeza absoluta, né? E eu queria te agradecer demais, cara, demais mesmo, pela recepção, né? Pela pessoa que você é, mesmo de longe. Eduardo já tinha me dito que você era uma pessoa maravilhosa, e eu pude comprovar isso pela sua simplicidade, né? E pela sua competência também. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, ao vivo aqui agora. Alguém gostaria? Obrigado, pessoal. Tá falando aqui. Eduardo, volta e meia, eu apareço aí em João Pessoa, hein? Pode aparecer tranquilamente. Pode aparecer, eu vou mandar. Você tem meu telefone, não tem problema. Tá? Será muito bem recebido. Pergunta a Edu. Edu é só no caranguejo aqui. Caranguejo. Alguém queria falar alguma coisa para ele? Vocês estão parecendo meus alunos, que ninguém fala. Beleza? Então, assim, Edu. Tudo bem. Eduardo, acho que... Pode falar, José Eudes falando. Olá, tudo bem? Tudo jóia.
Eu queria, na verdade, um conselho, assim, o que você diria para quem está iniciando uma pesquisa para pós-graduação, na questão do foco, porque a gente sabe que a gente acaba se distanciando, seguindo vários caminhos. Aí queria saber a sua opinião sobre o foco, manter o foco, como é que a gente faria isso? Porque, no meu caso, eu estou iniciando agora na minha pesquisa para pós. Uhum. Manter o foco, você diz, em relação a fazer um projeto ou já desenvolver a pesquisa mesmo? Isso, fazer um projeto. Certo. Eu acho que a principal coisa a pensar é que tudo isso é uma conversa, é uma grande conversa. Então, assim, se você tem algum interesse em especial, sei lá, uma prática musical específica, um repertório específico, alguma questão técnica e tudo mais, isso tem que entrar numa conversa com os possíveis orientadores, seja qual programa que você esteja interessado em se inscrever, em tentar e tudo mais. Então, assim, quais são os assuntos que as pessoas discutem, quais são os tipos de abordagem que elas usam, e aí você vai encontrando algumas pessoas com quem você pode conversar, com quem você pode dialogar, né? Não sei, se você vai pegar uma determinada prática, por exemplo, e você vai fazer uma pesquisa em performance, essa pesquisa vai ser diferente de uma pesquisa em educação musical sobre essa mesma prática, né? Vai ser diferente de uma pesquisa em musicologia sobre essa prática. Então, é uma questão de você estabelecer uma conversa com as pessoas e, principalmente, com que tipo de impacto você gostaria que tivesse essa pesquisa, né? Quem são as pessoas, no final das contas, beneficiadas por ela? Acho que isso também tem que fazer parte da conversa, para não ser aquela questão da pesquisa individual, uma pesquisa para si, né? Mas é uma pesquisa para os outros. Acho que isso que é o mais legal, assim, de você também se colocar aberto para esse tipo de conversa com os outros. Então a sugestão de foco seria essa, assim, né? Você estabeleceu algumas linhas que você se interessa, sejam práticas, repertórios, pessoas, questões técnicas, analíticas e tudo mais, e ver com quem que você pode conversar sobre elas no mestrado, enfim, na pós-graduação que você está interessado em fazer. Muito obrigado pelas palavras. Eu acho que eu iniciei correto, que eu procurei alguns possíveis orientadores e aí estamos em conversa. Uhum. Enfim, eu acho que eu estou iniciando da maneira correta. Valeu pelas palavras. Alguém? Agradecer a Eduardo. Nada, mas é um prazer, meu irmão. Alguém gostaria? Isso, aí depois que você começa essa conversa, aí depois que começou, aí a coisa vai para vários lados. Você começa a conhecer muita gente, muita coisa nova, talvez você descubra outras coisas também interessantes no caminho. Fernando escreveu um comentário aqui que eu vou ter que ler. Tem que escrever um comentário grande. Ele falou que quer fazer menção de uma iniciativa muito interessante, que tem trabalhado na análise musical e até mesmo alguns aspectos de composição e arranjo, um grupo que se reúne semanalmente. O que mais me chama a atenção no grupo é que as escolhas de repertório a ser analisado partem do próprio grupo, desde Gnome de Mussorgs a trilha de games. Eu tenho feito às segundas-feiras um encontro de análise musical, a gente bater um papo sobre repertórios e tudo mais. É bem leve, é bem tranquilo, e está sendo bem legal, assim, para colocar em conversa. A gente faz todo tipo de repertório mesmo. O que passar pela frente a gente bota. Muito legal. Fernando faz um elogio aqui a você que eu vou ler. Né? Porque para meter o pau tem muita gente. Agora, para elogiar são poucos, tá entendendo? Então eu gosto muito de quem elogia. Para meter o pau, só você
sair na rua que as pessoas metem. Bom dia a todos. Fernando Vago Santana, bom dia a todos. Apenas queria fazer menção a uma iniciativa muito interessante do Renato Borges durante esse período de pandemia. Ele tem trabalhado análise musical e até mesmo alguns aspectos sobre composição musical e arranjo com um grupo que se reúne semanalmente. O que mais me chama a atenção no grupo é que as escolhas do repertório a ser analisado partem do próprio grupo, desde o nome de Mussorgsky até a trilha que ele mais fala aqui, até a trilha de games. Tem sido bem legal esse encontro. Obrigado. Okay. Fernando, professor em Juiz de Fora, né? Na Federal de Juiz de Fora, o FJF. Super pessoa, muito amigão. Parabéns ao professor Renato pelos esclarecimentos e ao professor Eduardo pela iniciativa. Ganhei meu domingo, graças a Deus. Tomarei uma cerveja pensando em você, Ademiro, certo? Jonas, sim, e da divulgação de quem quer e de quem não quer, por sempre cobrar pelo seu trabalho questões bem complexas. Aí Eduardo botou, João Pessoa é minha segunda casa. Ele vem morar aqui. Não, ele vem morar aqui em João Pessoa. Pode ficar tranquilo. É só questão de tempo, tá entendendo? Parabéns por tudo que foi exposto. Pois não. Pois não. É só para Edelmiro aqui de Belém. Pronto, ao invés da cerveja, a gente pode tomar um açaí com peixe frito no Ver o Peso. Então. E mais a minha irmã. Grande abraço. Tá joia. Eduardo Serviço, excelente a conversa hoje. Jonathan, vou entrar no site. Suemi, abraço a todos. Através de aí, né? Eduardo Serviço. Eduardo, hoje é domingo. Você tomará uma cerveja para cada um dos participantes dessa live. Com certeza, Eduardo. Primeiro, a minha cerveja será pensando em Renato Borges. Segundo, vai ser pensando em você. Depois, eu vou pensar, é feio, mas eu vou pensar em Josias. Vou pensar em Josias. E aí, a última cerveja vai ser para todo o grupo, tranquilamente. No próximo domingo, a gente vai ter uma live com... Oh, meu Deus. Vai, Eduardo, me ajuda aí. Lá de Mato Grosso do Sul. Doric Collin, né? A gente vai ter uma conversa com Doric, né? O tema ainda não está, assim, discutido, mas a gente vai discutir para ser um tema que seja bem amplo, tá? E espero contar com vocês, mais uma vez, no Música e Prosa. E agradeço mais uma vez de coração, Renato, pelas informações e pelo conhecimento que passou para a gente. Muito bacana, tá certo? Eu que agradeço, Eduardo. João Pessoa, não esquece de me procurar. Deus queira que eu possa lhe dar um abraço, tá? Que a pandemia tenha passado. Não, com certeza. Tá bom? Será esse ano, no ano que vem, mas com certeza. Então, um abraço para quem... Obrigado você, Eduardo, pelo convite aqui. Nada, tudo jóia. Obrigado. Grande abraço. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Joana Dark, obrigado, Marta, obrigado, Luceni, Maria Sueli, André Moraes, Eduardo Lachevisky, Maestro Josias Gouveia, Joana Dark, Tessia, né? E a todos que estão aí, que eu não estou vendo na tela. Tá? Um grande abraço, um final de semana, um bom domingo para vocês. E lembrem que eu saindo daqui vou começar a tomar cerveja pensando em vocês, tá? Tá certo? Um abraço e um beijo para todo mundo, galera. Tá joia. Tchau, tchau. Eu vou botar aqui.